Estou aqui com o Daniel Scott e nós estamos falando sobre um filme que é um clássico do cinema norte-americano, Casablanca. O Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman, um filme excepcional dos anos 40. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Daniel, eu vou fazer uma pergunta e a gente vai desenvolver uma conversa bem interessante a respeito de éticas, decisões e escolhas. A primeira delas é a pergunta mais clássica a respeito desse filme. Rick deveria subir com Ilsa Land no avião? Assim, tem que assistir o filme. Quem não assistiu o filme ainda, Casablanca, aproveita, é um puta filme, um clássico. And the names are Mr. and Mrs. Victor Laszlo. But why my name, Richard? Because you're getting on that plane. I don't understand. What about you? I'm staying here with him till the plane gets safely away. No, Richard, no. É uma questão complicada, né? Acho que não tem resposta certa ou errada, porque a percepção dele do mundo mudou desde o momento que eles se conheceram até que era o Rick em Paris com o Rick em Casablanca. Então o Rick em Paris era bem ideologista, ele acreditava na causa, ele lutou durante várias vezes contra a favor dos underdogs, que eram os oprimidos, né? Ele lutou contra os opressores. Mas o Rick em Casablanca já era uma pessoa mais, como ele dizia, a única causa que ele lutava era ele próprio. Mas no fundo ele sempre revelou, né, a pessoa ideológica lá que queria lutar contra a causa ali dos nazistas, e foi por isso que ele fez com que o Laszlo fosse... Ok, mas responde aí, você acha que ele deveria subir ou não no avião com a Ilsa? Acho que seria seria um final diferente, né? Teria um final feliz ali para a história, até porque a Ilsa, pelo que ela disse, ela amava o Rick, né? Não o Laszlo. Enfim, vamos tentar fazer uma linha comparativa com algumas decisões que nós tomamos, Daniel. O mundo corporativo, né? Porque afinal aqui, o que acontece? O sujeito tem que tomar uma decisão que apresenta duas consequências, duas linhas, dois grupos de consequências totalmente diferentes, e precisa tomar essa decisão levando em conta aspectos emocionais, subjetivos, ou aspectos racionais mais objetivos. Talvez aqui o confronto seja entre esses dois contextos de decisões, né? Talvez ele tenha, o personagem tomou a decisão de não subir no avião olhando... É um conflito de interesse, né? Olhando o peso mais objetivo, no final de contas. Né? Abrindo porque mão... quem que você está lutando? Você está lutando pela sociedade, que no caso seria a empresa, por exemplo, os interesses de todos os funcionários e clientes. Pronto. Ou você está lutando pelo seu interesse ali, que é você como tomador de decisão, que tem o poder de influenciar todas essas outras pessoas. Sabe, Daniel, eu toda vez que eu leio uma frase em missão, princípios e valores, né? Todas aquelas empresas que chegam a um certo nível de gerenciamento e liderança acabam adotando frases e ideias e formam com elas aquele conjunto de missão, princípios e valores. Não raramente é comum você ler entre essas frases algo do gênero maximização, né? Assim, quais são as nossas missões ou os nossos princípios ou algo do gênero. Entre elas é bastante comum, uma frase do tipo maximização do resultado para o acionista ou do lucro do acionista, alguma coisa dessa linha assim. Então, os esforços empregados ali devem se comprometer com a maximização do resultado. Mas vamos abrir o contexto e entender algo um pouco diferente do que essa linha definida. Assim, existem atividades econômicas que geram resíduos ambientais ou resíduos sociais, não?
que no cômputo final das relações com a sociedade podem não ser os melhores resultados. Vamos lá. Tipo, uma indústria química que para produzir o seu produto gera resíduos ambientais e efluentes que acabam poluindo, ainda que muito pouco, o ambiente. Uma indústria têxtil que subcontrata terceiros numa facção, né, de confecções, e esses terceiros acabam empregando, pagando pouco, né, quando não como a gente sabe, com comprometimento nas relações de trabalho escravo. Uma outra indústria gera poluição sonora. Uma outra fábrica gera poluição do ar. E assim a gente pode prosseguir. Então, a maximização dos resultados do acionista, estando no topo, né, esse compromisso, o restante é um subproduto da busca por este resultado principal. Então, assim, qual é a comparação que eu faço das decisões que precisam caminhar pelo terreno da objetividade ou devem abraçar mais variáveis, entender de mais variáveis e levar em conta outros aspectos que são intangíveis. Quando, na cena final, quando então Rick é confrontado com a decisão de subir ou não o avião, com a Ilsa, melhor, né, para Paris, que decisão, como é que ele formou a decisão dele? Ele formou a decisão pelo lado racional. Né? Pelo lado racional, não somente pelo cálculo racional. Abriu mão da sua sensibilidade e caminhou pelo lado racional. Eu pergunto o seguinte para você, Daniel. Até que ponto nós conseguimos traçar um paralelo desta cena, desse filme, com estas decisões estratégicas da alta liderança que quando escreve Missão, Princípios e Valores, estabelecem um compromisso com uma parte apenas dos stakeholders, esquecendo dos demais e, portanto, usando apenas um aspecto racional, sem entender um contexto com mais variáveis que podem ser subjetivas, por exemplo, se levarmos em consideração alguns desses exemplos que eu comentei. Como o paralelo entre a ficção e a realidade pode ser estabelecido de que maneira, você acha? A questão que eu vejo do filme especificamente é que o Rick, né, a decisão dele, ele enxergou ali que se ele ficasse com a mulher, com a Ilsa, ela eventualmente, os dois poderiam se arrepender e provavelmente ela não se acostumaria à vida em Casablanca ou qualquer coisa do tipo. Então, talvez não tenha sido puramente altruísta a decisão dele. Ele tenha sido bem mais racional do que pode parecer. Mas, num contexto de uma empresa que você vê ali essa criação da missão, dos valores, eu acho difícil assim, que as pessoas realmente sigam os valores que elas se propõem, mesmo que elas intencionalmente elas queiram, realmente elas tenham uma visão de mundo, elas queiram abrir um negócio com um propósito. Não conheço muitos negócios que realmente, por mais que seja um negócio daqueles verdes, tipo um WWF, um Greenpeace, ou qualquer coisa assim, não vejo uma racionalidade tão grande em prol de um propósito social, um propósito de vida, de ajudar a sociedade toda. Não sei, posso estar... Assim, eu sei que você está com um pouquinho de confusão só para formar as ideias, porque esse é um assunto novo. É um assunto realmente novo que está emergindo aí agora na discussão sob a forma de capitalismo consciente. Tá? Capitalismo consciente seria esse exercício, então, da busca pela eficiência, resultado e lucro, cuidando dos aspectos sociais adjacentes. O que você acha dessa ideia do capitalismo consciente, tendo em vista
o que você acabou de responder e tendo como ponto de partida esta última cena do filme Casablanca. O capitalismo consegue ser consciente, tal como a proposta se apresenta? Acho que não, Rony. Acho que a questão não é... O pessoal fala do capitalismo e tal, mas a questão acho que está mais no lado de quem consome do que de quem produz. Porque, beleza, você tá ali o exemplo que você falou da loja de roupa que usa um trabalho ali, que contrata alguém que usa um trabalho escravo. A loja não tem interesse nisso. Quem tem interesse num produto barato é o consumidor. Se não tem um consumidor querendo um produto barato e não estando disposto a pagar mais caro no produto, não vai ter uma loja que vai contratar uma mão de obra mais barata. Então, acho que é complicado de entender isso, né? Acho que as pessoas botam muita culpa ali no empresário, no capitalista, e não enxergam toda essa dinâmica que existe, né, no mundo. E mesmo o próprio produtor, esse cara que é a fábrica ali que polui a água, que polui o ar, beleza, você pode estar comprando um carro elétrico, mas aí você não enxerga que a bateria elétrica foi produzida na China e veio de navio, aí poluiu o ambiente todo. Bateria elétrica pode ser mais poluente do que o carro. Pronto. Então olha só, olha só a relação que é possível então fazer, Daniel. Por isso que eu pedi que você assistisse esse filme. E vou pedir que você que está nos assistindo, assista o filme também, para entender um pouquinho do insight que eu e o Daniel estamos conversando aqui. As decisões tomadas com uma certa dose de racionalidade implicam em consequências que você não tem como considerar tudo. Nem sempre nós conseguimos olhar todas as consequências dessas decisões tomadas apenas com um viés racional. A comparação aqui dentro dessa conversa que está surgindo do capitalismo consciente, nós, enquanto consumidores, acho que você foi muito feliz nesse ponto, Daniel, nós, enquanto consumidores, movimentamos a economia com as nossas decisões, e se o discurso apresentado nos encanta de uma certa forma, nós seguimos por um caminho, imaginando aplicar uma dose de racionalidade suficiente para a tomada de decisão, mas as consequências continuam existindo. Porque você nunca tem como saber, né, qual que é o resultado. Vamos pegar mais um outro componente, um outro fator aí nessa pequena descrição que você faz. Tem o descarte desse material. Sim. Você acaba comprando então roupas porque a indústria a marca, a indústria dessa marca diz que é responsável, que não joga efluentes no rio, etc. e tal, mas você em algum ponto vai ter que descartar esta roupa. Né? Você compra um carro elétrico, mas em algum ponto você vai descartar ou vai trocar o pneu, bateria e coisas mais. Percebe? Tem um elo aí que não está amarrado, tem uma ponta aí que não está amarrada. Né? Então, se você toma algumas decisões, ao tomar essas decisões nas relações de consumo dentro do capitalismo consciente, que não levem em consideração as consequências do seu papel, qual é a qualidade dessas decisões que a gente toma, Daniel, você acha? A questão é a seguinte, você nunca tem como saber qual que é a alternativa, né? O resultado alternativo. Então pega o exemplo do filme, o Rick, se ele tivesse deixado o Leslie lá, tivesse ficado com a mulher, isso significaria que eles não conseguiriam combater os nazistas, que o Leslie, que os aliados não conseguiriam combater os nazistas? Não, realmente ele pode ter sido uma ajuda ali, mas não necessariamente significa que os nazistas ganhariam a guerra. Então, é muito difícil você ter como fazer. Se a gente começar a usar carro elétrico, significa que vai melhorar o meio ambiente? Não sei, pode ser que se a gente usar tanto gasolina, pode ser que pesquisem alguma outra coisa melhor do que carro elétrico. Ou pode ser que carro elétrico seja pior do que os carros de gasolina. Então é muito difícil
Até porque para construir o Tesla ali, para construir a fábrica da bateria lá dos carros elétricos, tá usando caminhão que usa gasolina, né? Que usa diesel, sei lá, então tá poluindo. Ok. Então você entendeu por que eu pedi que você visse o filme? Por conta desse episódio, dessa cena final, né, que tem muito a ver com decisões racionais, ou melhor, tem a ver muito com decisões, sejam elas racionais ou subjetivas, né? Objetivas ou subjetivas ou não. O framing, ou seja, a composição, o contexto precisa ser o mais amplo possível para que as decisões possam ser realmente responsáveis. Eu não diria consciente, porque acho que consciente é uma parte apenas da qualidade necessária para boas decisões, né? Então, nessa história do capitalismo consciente, nessa história de escrever missão, princípios e valores, nessa história das relações de consumo, das relações de trabalho, etc. e tal, você precisa, para tomar boas decisões, se afastar o tanto quanto possível para entender o contexto e o peso dessas suas consequências. Acho que você é muito feliz quando diz assim, talvez o Rick fosse melhor que o Laszlo no combate dos nazistas, na resistência francesa, se ele subisse no avião. Pois é possível, porque afinal de contas, durante todo o filme, o Rick vai provando que ele não tem escrúpulos para tomada de decisões, né? Ou seja, ele se envolve em jogatinas, em tráfico de armas, uma série de, enfim, decisões não totalmente éticas, e o que ele demonstra é que ele não tem escrúpulos. Provavelmente, enquanto líder da resistência francesa, ou seja, o bem precisando vencer o mal, ele provavelmente tomaria decisões mais drásticas, mais firmes e com uma melhor perspectiva de resultado se ele tivesse ido para a França. Mas eu acho que a questão mais importante que isso, saber se a decisão é certa ou se a decisão é errada, é que você vê ali que se não fosse tomada uma decisão, independente dela ser boa ou ruim, seria pior do que qualquer uma das duas decisões. Porque chegaria os alemães ali e mataria todo mundo, prenderia todo mundo. Então, acho que fica uma lição importante que executar uma decisão é melhor do que não executar. Executar uma decisão ruim é melhor do que não executar uma decisão. Pronto, provavelmente. Muito bom. Legal. Não responde a minha última pergunta. Você sabe a resposta, porque assistiu o filme. Vou te fazer a última pergunta para que a turma que está nos assistindo tenha o interesse em ver o filme. A famosa frase, toque de novo, Sam, não? Quando Ingrid Bergman está ao piano junto com o pianista, o Sam, numa cena memorável, um clássico do cinema norte-americano, ela diz a frase, toque de novo, Sam. Não responde, Daniel. Deixa em branco aí a resposta. Tá certo? Bom, legal. Você que está nos assistindo o vídeo, gostou? Dá um like aí para nós. Não gostou? Dá um like aí para nós, mas escreve nos comentários, não gostei disso, para que a gente possa, eu e o Daniel, possamos melhorar. Nos siga nas redes sociais, Daniel Scott e Roni Chitone, estamos no LinkedIn, no Facebook. E gostamos do que fazemos. Estamos fazendo alguma coisa séria, e agora tem essa aí. Nós vamos assistir alguns filmes clássicos e comentar algumas ideias a respeito, assim, dos insights que esses filmes podem oferecer para nós. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aí nas nossas redes sociais e a gente se vê na próxima.